Eu vou-me pôr de pé, desculpa, eu não gosto de suar, mas o problema é que eu não consigo ver as pessoas todas, portanto eu prefiro estar de pé e conseguir ver toda a gente. Muito obrigado, primeiro pelo convite da Unicef para estar aqui mais uma vez, e obrigado pela vossa presença. Vamos ver se eu não como é que se diz? Não desiluda. Pronto, se não desiluda, não era isso que eu queria dizer, mas o Alzheimer não me deixou. Eu vou falar de alguns aspectos do livro e vou falar, sobretudo, do início da carreira musical do Luís Cília, que é extraordinária a quantidade de acontecimentos. Ele, no fundo, teve muita sorte para iniciar a carreira dele e eu gosto muito de falar sobre o início da carreira dele. Ele nasceu em Angola, como vocês sabem, e veio para cá para fazer o quinto ano. Na altura ele era um admirador do rock americano e veio para cá ainda admirador do rock americano. Começou a tocar guitarra e a tocar rock americano, mas também fez canções em português logo. Mas o grande acontecimento na vida dele foi ter-se inscrito na Casa dos Estudantes do Império, que era uma casa em Lisboa onde iam as pessoas que vinham das colónias para estudar cá na universidade. Portanto, aquela instituição era-lhes dirigida. E aí ele conheceu uma pessoa muito importante, que foi o Daniel Philippe, o poeta, que lhe mostrou a nova canção francesa, o Brassens, o Léo Ferré, e que o incentivou para fazer a mesma coisa em Portugal, ou seja, para musicar os poetas portugueses. E foi aí que ele começou, musicou poemas logo do Daniel Philippe e do angolano que... Geraldo Bessa Vitor. Que é? Geraldo Bessa Vitor. Geraldo Bessa Vitor, foi que ele compôs, que o poema é O Menino Negro Não Entrou na Roda. Não é? Portanto, foi aí que se deu a grande mudança em termos musicais na vida do Luís Cília. Mas, logicamente, que a questão não foi só musical. Portanto, ele virou completamente para o outro lado da música, mas já virou também para o outro lado da política. E transformou-se naturalmente num antifascista e num anticolonialista, o que o levou a fugir para a França. A fuga para a França, que foi calma, ele levava 2 contactos para quando chegasse a Paris, para o ajudarem. Um era de um senhor chamado Câmara Pires, angolano, que foi mesmo nomeado embaixador oficioso do MPLA em França, só que o governo francês nunca o reconheceu como tal. E o outro contacto que ele tinha era do Vicente Campinas, o poeta militante do Partido Comunista. Ele foi primeiro à casa do Câmara Pires e agora vejam o que é que aconteceu. Por isso é que eu digo que ele teve muita sorte nisso. Quem é que estava lá? Estavam lá algumas pessoas que ele já conhecia, por acaso, também é uma coincidência, mas estavam 2 pessoas que eram inimagináveis. O Mário Cesarini, de quem ele era um grande admirador, o poeta, ele era um grande admirador de Mário Cesarini, chegou a musicar mais tarde um poema dele, e uma senhora que ele nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era, chamada Colette Magny. Okay. A Colette Magny cantou, o Luís Cília também cantou, e a Colette Magny ficou tão encantada que o convidou para gravar, perguntou-lhe se ele queria gravar um disco no Chant du Monde, que era a editora dela. E ele gravou, de facto, o primeiro álbum na Chant du Monde, o Portugal-Angola Cantos de Luta. E esse disco está ali embaixo, ali, é mesmo esse, eu também tenho essa edição. É, digamos, o primeiro disco, porque havia os cantores baladeiros em Portugal tinham um problema, não é? Que é a censura, não é? O Luís Cília não tinha censura, portanto podia dizer o que quisesse e podia insultar o Salazar, e foi o que ele fez neste disco. Este disco, que era fundamentalmente sobre 2 aspectos, sobre a ditadura e sobre a guerra colonial.
E digamos que, por exemplo, há quem acuse o disco, até não sei se ele próprio pensa assim, um disco panfletário, mas não é tanto assim um disco panfletário. Tem canções panfletárias que eu continuo a admirar e continuo a gostar de cantar, não é? Mas tem outras cantigas já com uma certa ambição poética. Não é? Mas foi, digamos, o primeiro disco em português que chamou as bestas pelos nomes. E agora reparem uma coisa. Como é que eu tive este disco? Eu tive este disco, não sei se é 1969 ou 1970. Um amigo meu que fez o 7º ano, acabou o 7º ano e foi vadiar pela Europa. Eu conto a história na introdução do livro. Foi vadiar pela Europa e em Paris comprou aquele disco que aquele amigo mostrou. E chegou cá e ofereceu-me o disco. Claro que aquilo foi um estouro. O disco andava para a casa dos meus amigos, todos, né? Naquelas bolsinhas que davam nas lojas de discos, não é? Sempre com medo que alguém quisesse ver o que é que eu levava no disco. Né? Mas, de facto, foi um sucesso para os meus amigos poderem ouvir aquele disco. Portanto, eu não tinha a noção da data do disco. Portanto, eu também conheci a música do Luís Sílio, 1969, 70, digamos, o movimento das baladas já estava em cruzeiro, já estava perfeitamente lançado em Portugal, não é? E eu nunca pensei nisto. Mas o disco é de 1964. Ou seja, o José Afonso editou Os Vampiros e o Menino do Erro Negro em 63. O Adriano editou A Trova do Vento que Passa em 64. E o Luís Sílio lançou este disco em 64. Os discos dos outros baladeiros começaram a ser lançados a partir de 1968. E em 1969 foi o grande impulso dado pelo Zip Zip, pelo programa de televisão Zip Zip. Portanto, estão a ver que eu nunca me tinha apercebido disso, mas o Luís Sílio faz parte do triângulo que lançou a canção de protesto em Portugal. Portanto, isto é a verdade histórica, ok? E vocês dizem assim... Ok, mas qual foi a influência dele? Ninguém o conhecia, ele estava em França. Qual foi a influência dele cá em Portugal no movimento da balada? E eu tenho uma notícia fresquíssima para vos dar, de 1967. Em 1967, o Adriano editou um EP, 4 canções. Uma canção era popular, Para Que Quer Olhos, e depois as outras eram músicas sobre poemas de poetas neorrealistas portugueses. Canção terceira e Exílio, de Manuel Alegre, Sou Barco, do António Borges Coelho. E de quem era a música? Luís Sílio. Ou seja, em 1967, portanto, houve um senhor chamado Adriano Correia de Oliveira que lançou um EP em que 3 das músicas que estavam no EP eram do Luís Sílio. E em 1970, um senhor chamado António Pedro Braga, que é mais conhecido por A.P. Braga, também lançou um disco que tinha aquela canção que falámos há pouco, O Menino Negro Não Entrou na Roda. Mais tarde, depois do 25 de Abril, houve outros cantores que cantaram, o Luís Sílio, particularmente o Manuel Alegre, que fez mesmo um disco em que ele produziu, Manuel Freire, desculpe, que produziu o chamado De Volta. Portanto, eu acho que, de facto, o Luís Sílio não era assim tão desconhecido como a gente possa imaginar e teve alguma influência no lançamento da canção de protesto em Portugal. Eu fui analisar, eu gosto muito de discutir música e no livro eu discuti os discos todos dele. Discuti com os críticos e com ele, com o que ele dizia. Portanto, eu fui discutindo com essas pessoas e nunca escondi as críticas negativas que lhe foram feitas. Por sinal, só depois do 25 de Abril é que ele teve críticas negativas. Antes do 25 de Abril, na Europa, ele reuniu a unanimidade dos críticos, dos músicos, toda a gente só disse bem da música do Luís Sílio. Chegou cá, pronto, é o nosso país, é assim, e teve pela primeira vez as tais críticas negativas, que, por sinal, são digamos, uma minoria. Eu vou acabar a intervenção precisamente com uma crítica que lhe foi feita àquele primeiro disco, o Portugal, Angola, Cantos de Luto. E que para mim é, digamos, é uma medalha. Ele tem até condecorações oficiais, mas eu acho que esta medalha
esta medalha, esta crítica que lhe foi feita ao primeiro disco, é de facto, para mim seria a medalha mais importante. E diz o seguinte: foi recebido nesta delegação de Moçambique da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, um bilhete sem assinatura com os seguintes dizeres: ouvi uma fita gravada, reprodução de um disco fabricado na França, cantado por uns, dizem, exilado Luís Cília, 13 canções. Não são 13, são 16, mas se calhar não lhe deram todas. Nunca vi, nem li, nem ouvi coisa tão monstruosa contra o regime. Ataca diretamente Salazar, enxovalha-o, mente estupidamente sobre a guerra em Angola, diz parvoíces acerca dos negros, inconcebível, monstruoso, ao ponto de eu próprio me irritar conforme ouvi pelo menos 4 das 13 canções. Trata-se de um disco torpe, reles, infame, que entrou clandestinamente em Portugal e que está a ser passado para fitas. É horrivelmente venenoso e nem podemos calcular o mal que irá provocar pelo país fora se continuar a ser conhecido. Qualquer bom patriota que ouça ficará furioso, horrorizado. Mas, e o que poderá provocar nos outros? Parece inconcebível. Inconcebível que alguém se atreva no estrangeiro à fabricação de um disco tão venenoso e monstruoso. Praticamente não fiz nenhuma pergunta, de tão escandalizado que fiquei. Mas ainda cheguei a saber que uma das letras foi escrita por um Daniel Filipe, já falecido há uns 3 anos. Portanto, nesta província não consta até agora a existência de quaisquer gravações a que o texto refere, ofício da PIDE, datado de 16 de fevereiro de 1967. Muito obrigado. Boa tarde.